Vamos focar agora nessa ideia de que há uma mãe, uma mãe divina, né? Essa imagem da rainha também, essa imagem da virgem, que dá nascimento ao filho, e a imagem da mãe Sofia, como a alma do mundo, criadora do cosmos sensível, da nossa terra, da nossa existência. Eu vou fazer uma quebra, mas depois vamos voltar para a alquimia para ver se a gente consegue fazer essa conexão. Espero que faça sentido para vocês. Então, ontem eu postei uma imagem de uma estátua grega, as canéforas e as cariátides, porque eu estava traduzindo um trecho do Apocalipse sem título, do Códice de Bruce, que é uma publicação que a gente está preparando, e é um texto muito complexo, e eu quero mostrar para vocês, dentro desse espírito de mostrar como os gnósticos vão enfocar no macrocosmos, nessa questão de origem dos poderes divinos do universo que se manifestam em nós. Então, ele vai descrever as totalidades dos palácios celestiais e dos eons e dos poderes. É extremamente complexo. E aí eu trouxe como curiosidade para vocês, porque encaixa nesse tema da mãe e da Virgem e da mãe do mundo também, né? E essa Sofia aqui que passa pelos eons. E aí eu vou mostrar para vocês a imagem grega, que eu encontrei uma associação, não direta, mas acho que vai fazer sentido, e depois vamos voltar à questão da mãe que dá nascimento ao filho no Evangelho de Filipe e na alquimia. Então, esse trecho aqui é um trecho pequenininho, só para vocês sentirem como é o texto. Eu já fiz isso aqui antes com outro trecho com vocês. O Bruce Codex foi descoberto em 1769 pelo James Bruce, também no Egito, também em Copta. Mas vocês veem, século XVIII, bem antes de Nag Hammadi. Só que é um texto tão complicado e que ficou assim meio sem pesquisa que ele até hoje não é muito bem trabalhado. Junto com o Apocalipse sem título, e ele é chamado assim porque a primeira página está faltando, então a gente não sabe qual é o título, tem os dois livros de Eô, que são livros citados na boca de Jesus em Peixe Sofia. Né? Peixe Sofia, Jesus está explicando esses mistérios do reino dos céus para os discípulos, falando do pós-morte, da Sofia, da mãe divina, do Adamas, do Sabaoth, de todas essas forças. E aí, às vezes, ele cita, lá nos livros de Eô, como vocês já viram, lá nos livros de Eô, tem alguns momentos que aparece isso. E aí o Carl Schmitt, o James Bruce passa o texto, né? Não vou contar a história da descoberta aqui, que isso é tema para o futuro, mas aí um grande estudioso no século XIX, o Carl Schmitt, ele vai trabalhar esse texto e ele vai identificar como os livros de Eô que são citados em Peixe Sofia, e esse outro texto, que é o Apocalipse sem título, que vai falar desse macrocosmos, dessa cosmogonia gnóstica, mas aqui no nível assim, Tantra budista avançado, Vajrayana, sistema super complexo, ou no nível livro de Enoch, ou Zohar, o Sefer Yetzirah, esses textos que a gente lê e às vezes a gente pensa, uau, isso parece ser muito profundo, muito difícil, tem coisas que eu entendo, tem coisas que eu não entendo, ou instâncias de Dzian, né, para quem já estudou também. É isso que eu sinto quando eu estou trabalhando com esse texto. Mas aqui a gente vai ver que os temas gnósticos voltam, e aí voltamos para a mãe. Então, esse trecho aqui é porque eu estava trabalhando com ele ontem, como eu disse, mas vamos voltar para a mãe para ver se vocês têm uma noção do que é que esses gnósticos estavam tratando, porque me parece que, por exemplo, o apócrifo de João, com aquele sistema do mito gnóstico clássico, ele é tipo assim a introdução para o Peixe Sofia, que é um intermediário para o Apocalipse sem título e os livros de Jeová. Então, é um nível de aprofundamento, então, da complexidade da coisa. Mas aqui a gente vai ver alguns temas que a gente consegue entender. Então, a gente lembra que a gente viu Jesus falando lá no Evangelho de Tomé sobre a minha mãe que me deu a luz e a mãe que me deu vida, com V maiúsculo, né? Eu sempre volto a esse tema porque faz muito sentido nessa questão das duas virgens também, a mãe da terra, a mãe da matéria e a mãe do espírito, do Cristo, a mãe virginal que deu origem ao Cristo, que é a luz, né? Então, são essas duas figuras de mães e essa questão daquilo que existe, que é verdadeiramente vivo, né? Como a gente viu aqui, vou até dar um pulo aqui, ó.
aqui no meio, surgiu na câmara nupcial como alguém que veio à existência por meio do noivo e da noiva. Então, a ideia de se tornar verdadeiramente existente ou vivo em oposição aos mortos, né, que a gente sempre trata dos mortos como aqueles que não despertaram, não abriram os olhos, não compreenderam a gnoses do Cristo vivo em si, né? E a gente vê esse tema aqui. Então, isso a gente consegue entender, olha só. Esse é o parágrafo 13, então está lá no meio do texto, é realmente só para dar uma noção. Então, aquilo que era, separou a si mesmo do não existente. Então, a gente tem o que existe e o que não existe. O não existente é o mal manifestado na matéria. O poder envolvente separou aqueles que existem daqueles que não existem. Então, tem um poder que separa os existentes, os vivos, dos não existentes, que estão presos ao mal na matéria. Né? Bem um tema gnóstico. O existente foi chamado eterno, e o não existente foi chamado matéria, ilê. E aí daí os ilíacos, né? Então, aqui a gente tem o tema da vida eterna de Jesus. Jesus, que se tornou existente, aqui no parágrafo anterior, foi assim que Jesus estabeleceu a totalidade para si em seu coração. Por meio do noivo e da noiva, ele veio à existência. Ele se tornou vivo. E os não existentes, que são os ilíacos. Nós existimos, claro, mas é a forma que a gente está colocando entre a verdadeira vida, a vida eterna, e a vida transitória, sujeita à morte e o decaimento, porque está sujeita ao poder de Saturno, demiurgo, e ao obscurecimento. No meio, separou os existentes dos não existentes. Lá, aqui no Evangelho de Filipe, a gente já viu que tem uma região do meio, que a gente não deve perder muito tempo por ela, tem que passar logo por ela. Ai daqueles que ficam presos na região do meio. Tem uma passagem do Evangelho de Filipe que diz isso, a gente já passou por ela. Então, aqui, volta ao tema do meio. Ó. No meio, separou os existentes dos não existentes e colocou véus entre eles. Então, estamos falando de camadas do mundo psíquico e espiritual. Em todas, do mais denso ao mais sutil, do mais luminoso ao mais obscurecido. Né? Pôs véus, dispôs poderes purificadores entre essas camadas, tem poderes purificadores, então aqui é o tema da purificação, da jornada da alma, para que pudessem expurgá-los e torná-los limpos. Então, na alquimia, a nigredo indo para albedo, o processo de expurgar, queimar as impurezas grosseiras, nos livrar do ataque dos arcontes, né? Assim, colocou ordem naqueles que existem dessa forma. Colocou ordem nesse universo criado. Desses que existem nessa forma, nesses véus também. Então, aqui não está falando só dos seres humanos, mas desses poderes. Tá? E colocou a mãe como chefe ou como cabeça. E a gente lembra que lá no texto Hipóstase dos Arcontes e no Sobre a Origem do Mundo, a Sofia, ao perceber o seu erro, ela é levada pelos poderes da luz e colocada logo acima de Sabaô, e ela só vai poder se reunir ao Cristo quando ela corrigir a sua deficiência, que é esse processo de elevação de Sofia, essa libertação dela dos poderes de sombra dos arcontes. Então, aqui a gente tem de novo a mãe como chefe ou como cabeça. A mãe, nos outros textos, é identificada com Sofia, a mãe do demiurgo. Aqui tem essa outra mãe, que não tem aqui Aldabaoth nem nada, mas tem uma imagem parecida. Essa mãe, que é a cabeça desses véus todos, onde há vários poderes e camadas, desse meio que separa os existentes dos não existentes, ela recebeu uma doação dos poderes da luz. 10 eons, aqui são 10 e não 12, os textos, e cada um desses eons possui uma miríade de poderes, e há também uma mônada e uma enéada em cada eon. Ou seja, tem muitas camadas aqui e subcamadas para complicar a nossa vida. Mas o que a gente precisa entender? Que tem uma mãe no topo desse meio e ela possui essas várias camadas de 10 eons e subcamadas de enéadas e tudo isso, em tudo isso está presente a mônada. E o poder colocou nela um útero universal. Em outro momento do texto, que eu não pus aqui, é dito que ela é pura e virginal. Então, a gente volta aqui ao tema do Evangelho de Filipe sobre a mãe virgem, que o pai
desce e se une a ela, né, na passagem que eu acabei de ler aqui do Evangelho de Filipe. Colocou nessa mãe um útero universal, deu a ela um poder, que é uma veste de luz. A gente acabou de ver também no Evangelho de Filipe que a veste de luz vence todos os poderes e aí você ascende depois da câmara nupcial, né? Então, essa mãe tem um poder de veste de luz e esse poder foi escondido dentro dela, de modo que permaneceria oculto e ninguém o conheceria. Esse poder, que é uma veste de luz, colocou nela, a mãe, um grande cesto com 3 poderes. Um poder não gerado, um poder inabalável e de grande pureza. Então, aqui é a pureza aqui, sendo repetida. Doou para o cesto, então, outros 12 poderes, que eram coroados e o envolveram. Então, esses outros 12 tinham coroas e envolveram esse cesto, que fica com a mãe, que é a cabeça. Né? Deu também os 7 comandantes, que não é os 7 arcontes, porque esses também possuem um selo todo-poderoso. Pode ser o reflexo superior dos 7 arcontes, talvez. Não sei. E esses 7 comandantes possuem em suas cabeças coroas com 12 pedras adamantinas, vindas de Adão, o homem da luz. Então, aqui não é o Adão terreno, aqui é o Adão Cadmon, o Adão celestial, aquele homem primordial que é a imagem do Deus vivo, o filho do homem, né? Então, vejam que imagem complexa que o Apocalipse sem título está criando para explicar coisas que é bem longe da nossa mera existência terrena. Essas camadas do mundo espiritual, essas camadas do mundo psíquico e a conexão dessa mãe com a cabeça dos 10 eons, que tem um útero universal, que tem um poder que é uma veste de luz. Lá em Pisofia, a mãe divina que identifica se você possui o selo do poder de luz ativado na sua alma, e esse selo vai te permitir passar pelos arcontes ou não. Então, ó, os temas estão aparecendo novamente, de outras formas, mas parece ser repetido o mesmo tema. E essa mãe tem um cesto em sua cabeça, e esse cesto tem outros poderes, né? E aí eu lembrei que na tradição grega temos as canéforas, e não é assim porque eu lembrei, não é porque eu tenho grande conhecimento sobre isso, eu até tive que pesquisar. Mas porque aqui no grego, uma das versões que eu estou usando do inglês, mantém essa palavra cesto como cânon, que deu origem ao cânone, em português, que quer dizer régua de medida, né? O cânone, aquilo que delimita. Então, esse cesto também tem essa noção de delimitar um espaço onde aquilo existe. É muito metafísico aqui para a gente, né? Mas também tem essa tradução de cânon como cesto. E aí eu lembrei que nos mistérios gregos existe a figura da canéfora, que é uma mulher que em sua cabeça carrega um cesto e ela lidera o ritual, a processão ritual, e nos mistérios de Eleusis e outros ligados a Ártemis também. E dentro desse cesto existem as oferendas aos deuses. Então, tem as frutas, o trigo, às vezes a faca cerimonial para o sacrifício, no caso de mistérios que caíram nesse tipo de prática. Mas essa ideia de uma virgem, era sempre uma jovem, dizem que entre 8 e 15 anos, era algo assim, que aí na cultura religiosa popular grega, lá em Atenas, virou a filha dos aristocratas da época, né, das famílias nobres, as filhas virgens eram escolhidas para servir, né, e aí elas faziam parte dessa procissão ritualística. Mas tem toda uma beleza nesse ritual que eu acredito que, eu não estou dizendo que o texto gnóstico está falando delas, mas essa imagem de uma virgem que é a chefe, a cabeça, que vai na frente e tem um cesto em sua cabeça, e nesse cesto há poderes e coisas importantes, é como se a Sofia, no nosso mito gnóstico, fosse a que vai na frente, né, é a alma, e que nos permite fazer a travessia, o sacrifício de nós mesmos, porque esses rituais também tinham a ver com sacrifício, né, mas o sacrifício aos deuses superiores, né? Então, aqui é o sacrifício de nós mesmos para passar ao nível do pleroma. Então, é como se ela fosse aquela que conduz, essa mãe que possui a regência de todos os poderes abaixo do limite do pleroma e que se conecta ao Pai que está acima.
Não sei se eu viajei muito, né? É só uma referência no texto, eu pus só uma notinha de rodapé lá na tradução, lembrando que essa imagem, né, da mãe, da virgem que carrega um cesto com poderes, pode ser relacionada com essas carregadoras do cesto que continham material precioso para a realização dos mistérios dentro desse cesto. E vejam que esse aqui tem até os quatro lados, né? No caso aqui das cariátides, que está lá no Ecterium, na Acrópole de Atenas, né, que é um templo dedicado a Poseidon e Atena, né, deusa da sabedoria e o deus dos mares, né? Aqui são seis, né? A Vaneria até me mandou um textinho bem legal, relacionando com a tríade superior e a tríade inferior, que dá o hexagrama, e aí a harmonia, né, dos dois polos que se unem nas seis, que nos fazem a sustentação do pilar do mundo espiritual, né? Elas têm esse sexto e elas são os pilares que sustentam o templo da luz, né, se a gente for pensar em termos gnósticos. Assim como a Sofia é o pilar que nos une da terra ao templo do pleroma. Então, achei que podia fazer sentido, trouxe como curiosidade, já que a gente está tratando da grande iniciação da Câmara Nupcial, da mãe e desses poderes que nos impedem também de prosseguir o caminho e são os grandes desafios. Então, aqui a gente tem também uma imagem Rosa Cruz, representando a Sofia, e vejam que ela tem uma cabeça que já está no céu das estrelas fixas e uma coroa que se liga a tríade superior, que é aquilo que a gente chamaria de Deus ou do divino. E o corpo dela seria a regência dos sete arcontes dos sete céus, né? Então, achei que a gente podia fazer uma conexão, né? Se fizer sentido, fez, se não fez, fizer, não fez. É bonito, né? É bonito quando a gente pensa em termos macrocósmicos.